A Operação Ancórnia, a segunda fase da Operação Ancórnia, que foi deflagrada na data de hoje, visa desarticular uma organização criminosa especializada no contrabando de imigrantes, especialmente de maranhenses, para os Estados Unidos da América, através da fronteira terrestre com o México. Essa operação decorre de um acordo de cooperação internacional celebrado com as autoridades americanas, que visa justamente desarticular esse esquema criminoso que já promovia a migração ilegal de mais de 250 maranhenses, incluindo no mínimo 80 crianças ou adolescentes. Essa organização criminosa ela tinha um caráter transnacional, pois envolvia integrantes no Brasil, no México e nos Estados Unidos. Essa atuação conjunta realizada pela Polícia Federal com a HSI resultou hoje no cumprimento de 16 mandatos de busca e apreensão nos estados do Maranhão, Minas Gerais, Distrito Federal, Rondônia e Espírito Santo, bem como o cumprimento de um mandado de prisão pela agência americana nos Estados Unidos. Essa operação ela culminou na prisão dos dois principais líderes da organização criminosa, um maranhense que ocorreu na cidade de São Raimundo das Mangabeiras, que foi coordenada pela Polícia Federal, e uma prisão nos Estados Unidos, coordenada pela HSI. Este grupo criminoso ele foi responsável por movimentar, através, claro, dos dados que a gente escolheu nas investigações e na cooperação policial, foi identificada uma movimentação de mais de 14 milhões de reais. Como funcionava a organização criminosa? Basicamente ela era formada por 5 núcleos. O primeiro, que era formado pelo alto escalão, onde situava os principais líderes da organização criminosa e os responsáveis pelo financiamento do esquema criminoso. Um segundo grupo era o núcleo de logística, que era o responsável pela aquisição de passagem, falsificação de vistos, falsificação de documentos e de roteiros turísticos, que serviam para subsidiar a narrativa de turismo das viagens dos imigrantes. Um segundo grupo, o terceiro grupo, era formado pelos doleiros, que eram responsáveis pela aquisição de dólares que seriam utilizados para pagar os coiotes mexicanos. O quarto grupo era o braço mexicano da organização criminosa, que era o responsável por recepcionar as vítimas no México. Este grupo, que era formado basicamente por mexicanos, eles eram responsáveis por receber os imigrantes, as vítimas, em solo mexicano e providenciar o trajeto até a fronteira terrestre do México com os Estados Unidos. E por fim, existia o braço da organização criminosa nos Estados Unidos, que era basicamente formado por brasileiros que moravam nos Estados Unidos, que ingressaram anteriormente de forma ilegal e que eram responsáveis pelas cobranças dos valores devidos pelas vítimas aos coiotes aqui do Brasil. Tá? Em média, os valores que eram cobrados pelos coiotes, principalmente pelo chefe da organização criminosa, variavam entre 18 a 22 mil dólares, o que, trazendo para a cotação atual, seria em torno de 120 mil reais por casal de vítimas. Esses valores, geralmente, eles eram pagos de forma adiantada ou parcelada. Quando o migrante, a vítima, não tinha condições de arcar diretamente com os valores, geralmente existia um membro da organização que era responsável por financiar essa ida através do empréstimo de valores que posteriormente seriam cobrados. Tá? Esses valores que eram emprestados, em regra, sobre eles eram cobrados juros altíssimos, o que tornava a dívida quase que impagável. E também, para garantir o futuro pagamento das dívidas, os coiotes também cobravam algum tipo de garantia, geralmente imóveis ali, que eram repassados aos coiotes através de contratos de gaveta. Eles faziam um contrato de gaveta que era assinado, mas que não era registrado em cartório, para que, por caso a vítima não conseguisse pagar, esse contrato seria registrado em cartório para a transferência do imóvel ao coiote responsável. Enfim, o nome Ancórnia deriva... A Polícia Federal deflagrou no dia de hoje a segunda fase da Operação Ancórnia. Essa operação teve como objetivo desarticular um esquema criminoso que contrabandeava pessoas do sul do Maranhão, do estado do Maranhão. Ela foi deflagrada em 5 estados no Brasil e também com a cooperação internacional nos Estados Unidos, com apoio de uma agência de polícia americana. Essa operação tem uma importância, uma vez que ela tem por fim acabar com um esquema criminoso que trabalha em cima dos sonhos das pessoas. Então as pessoas saem do Maranhão
com a expectativa de conseguir uma melhor vida nos Estados Unidos e, na verdade, elas são exploradas economicamente por conta desse sonho. Então ela tem um objetivo social importante e a gente espera que essas pessoas sejam criminalizadas com operação, com essa investigação. Foram cumpridos no Brasil 16 mandados de busca e apreensão e uma prisão, e nos Estados Unidos também, conjuntamente, foi cumprido um mandado de uma das lideranças que reside lá nos Estados Unidos, com apoio, como disse anteriormente, da polícia americana. Foi acompanhada pela nossa diretoria de cooperação internacional em Brasília e por meio de um acordo internacional onde foi possível haver a cooperação de dados da investigação que está em andamento no Brasil com a investigação que também tramita conjuntamente nos Estados Unidos. Então é um esquema que já funciona há bastante tempo, alguns anos. A primeira fase dessa operação foi deflagrada em 2022 com prisão também de alguns alvos. E esse esquema criminoso continuou funcionando e agora a gente acredita que a gente consegue dar um fim dessas pessoas que exploram o lado econômico, a expectativa que as pessoas têm de melhorar a vida.